Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela Busque TV, essa nova proposta de televisão na internet para você aqui de toda a região de Montes Claros. E o podcast no Bico da Águia a cada semana trazendo convidados muito especiais. Mas hoje nós estamos chique demais, gente, porque a nossa convidada, ela é uma das maiores cantoras líricas e popular também aqui do norte de Minas, tem um currículo maravilhoso, com muitas óperas, professora, realmente uma pessoa que contribui há muitos anos para a cultura aqui no norte de Minas, em Montes Claros. Eu recebo hoje a minha querida amiga Maristela Cardoso. Que prazer, Maristela. Quanto tempo, hein? A gente já se conhece há muitos anos e você no podcast agora, que bom estar te recebendo. Olá, André, tudo bem? Olha, um prazer enorme. Realmente, nós conhecemos desde a década de 80, Desde né? a década de Muito 80, tempo. é verdade. E você já me formulou esse convite para esse podcast há muito Isso. tempo também, então foi assim algo muito aguardado. É um prazer enorme estar aqui. Pois é, o podcast tem essa característica, Maristela, de contar a história das pessoas, né? As pessoas que realmente fazem e continuam fazendo a diferença aqui na nossa região, em todas as áreas, na política, na música, nos esportes. E você realmente é um personagem da nossa história aqui. Porque a gente aqui no norte de Minas, né, acha que a música clássica é uma coisa assim muito distante e tudo. E você é personagem ativa dessa história. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes da Maristela, assim, de onde veio a Maristela? Parece que você não nasceu aqui em Montes Claros, eu estava vendo. Como é que é a sua história de criança e como é que você veio parar aqui? Eu posso dizer que eu tenho 3 pátrias. A que eu nasci, a que eu fui criada no início da infância e a que me formou como pessoa, como profissional, como cantora que sou e regente. Eu nasci em Urucuia e com 3 meses a minha família se transferiu para São Francisco, Gente. onde eu morei até os 12 anos. Então eu tive muita influência da musicalidade dessas regiões, porque na época meu pai era fazendeiro em Urucuia e a gente passava férias em Urucuia. Urucuia passa o Rio São Francisco também? Sim, ela atravessa o Rio São Francisco, através da cidade de São Francisco. Sim. E o Rio Urucuia é afluente do Rio São Francisco. Entendeu? Bacana. E a mudança, inclusive, ocorreu pela água. Pois é, mas porque essa região aí toda, de né? canoa na época. Que legal, de barco, cara. Foi muito bom. Em São Francisco, eu fiquei até os 12 anos e meio, uma cidade muito pródica naquela época, sabe? Eu tinha aulas de música por música, leitura de partitura, Que bacana. aula de bandolim, violino, harmônio. As suas primeiras, assim, vamos dizer, contatos musicais foram na escola, então, primária em São Francisco, Não, né? já no Jardim de Infância, Escolinha do Bom Menino, São Francisco. Já começou já tinha, a soltar que os tem primeiros, até hoje. as primeiras melodias. As primeiras melodias e as poesias, que eu também gostava também. de declamar na época. Então, ali foi uma influência muito forte. Apesar de que lá eu não estudei música. Minhas irmãs, que eram mais velhas, estudaram. E quando chegou a minha época de entrar, mudei para Montes É tão Claros. importante isso, né, para criança, a formação musical, Maravilhoso, né? Assim, maravilhoso. Você desenvolve realmente pessoas, né? Desenvolve essa questão sensorial também, faz parte também de outras partes importantes do cérebro, né? Verdade. Muito importante. É o estudo da música, mesmo que você não se torne profissional. Claro. É importantíssimo. É uma inteligência fundamental, É uma né? inteligência fenomenal. Isso mesmo. E aí, então, você em São Francisco fica ali até 12 anos, com o início da adolescência. No início da adolescência, venho para Montes Vem para Montes Claros. Claros. Chegando aqui, eu encontro esse boom diferenciado. Eu estudei no Instituto Norte Mineiro. Ali promovia grêmios todo mês. Cada mês era uma série que assumia o grêmio. Então, onde eu pude já mostrar as minhas primeiras... Que legal. As minhas habilidades. Dons, exato. né? Tocava acordeon, declamava, gostava de dançar também e cantava. Depois eu mudei de colégio, fui para o Colégio do Sarmento, e foi lá onde eu conheci a minha grande professora, que eu considero minha mãe musical, que é Regina Coelho. Grande Regina Grande Coelho. Regina. Nossa, ela é fabulosa, Foi sua professora né? também. Foi minha professora. Ela, então, foi montar um coral e eu já fui a primeira da fila. Que e legal, ela então já me Maristela. escalou. Ó, você pode cantar na primeira, pode cantar na segunda, então, aquela coisa de primeira, segunda. E é interessante, Maristela, que nós até recebemos aqui a Antonieta, já recebemos outras pessoas dessa área cultural. Como que Montes Claros, uma cidade aqui do sertão, né, com a presença do conservatório,
começava a dar oportunidade às pessoas, né? Eu sei que você entrou depois no conservatório, mas assim, como que isso foi uma alavanca, né, para a cultura? Nossa, foi uma alavanca para muitas vidas, definiu vidas. Foi para a cultura da cidade, para a vida pessoal das pessoas. É verdade. Viva Dona Marina, que aliás está aí até hoje, tá firme, para a nossa alegria, e está ali pertinho do conservatório, todo carinho para ela, muito merecido, porque tudo tem o nome dela. É impossível a gente pensar em música, em cultura, tudo, né? sem ter o nome de Dona Marina. Porque foi através dela que eu também fui estudar no Colégio Brasileiro de Música. Eu fiz o curso de graduação lá. E naquela época a gente estudava, ia uma vez por mês, ficava uma semana, tinha aulas intensivas. E tudo isso graças a ela. Então foi importantíssimo. Não, maravilhoso. Essa primeiro coral que você fez com a Regina, você se lembra o que você cantava nesse coral? Demais, como é que era essa lembro muito, porque foi importante, porque o esposo dela, o Eustáquio, o falecido, ele uma vez falou: Maricela, você vai fazer uma surpresa na festa dos professores, você vai reger o coral de Regina. E eu fui reger o coral, na época não sabia nem o dó, ré, mi, fá. Mas eu, imitando e também com algum talento que Deus me deu, eu então regi o coral com as minhas colegas. Que maravilha. Sabe? E eu lembro que eu inventei um arranjo de parabéns para você, engraçadíssimo. Nem sei se aquilo tinha a ver, mas eu sei que teve primeira e segunda nesse parabéns que eu inventei ali, sabe? Então, minha primeira experiência como regente foi dessa forma. Eu regi um coral com as colegas e tudo. E depois eu fui seguindo com ela, fui fazer curso de canto com ela. Aí já no conservatório. Aí no conservatório. Ela me encaminhou para lá imediatamente. Inclusive, eu entrei sem fazer teste. Ela falou: não, essa aqui não precisa. Ela não precisa, já está aprovada. eu dou o meu aval. E no conservatório você tem uma história lá, né, Maristela? Também assim, tenho. De vida, eu né? também tenho uma história de vida. Porque foi ali onde eu iniciei tudo. E eu, assim, não demorei a ser professora. Eu comecei lá na década de 70, no início da década de 70, e no final já dei aulas de flauta, dei aulas de piano, assim, substituindo professoras, sabe? E a Regina Coelho eu substituí ela sempre, porque ela trabalhava no colégio, trabalhava no Colégio Marista, eu também ia lá, né? A professora Rosinha Damasceno, também, todas elas que foram minhas antecessoras, eu ia lá para substituí-las, uma hora ou outra. E aquilo ia me enriquecendo, me engrandecendo, claro. criando forças para dar aula, porque a gente, quando entra a primeira vez, é uma tremedeira doida. Não, mas é porque eu até, inclusive, tenho um grande orgulho de ter sido seu aluno também por pouco tempo, na final da década de 80. E a experiência que a gente tem desse tipo de formação é que realmente você tem que ter uma dedicação muito grande, é uma coisa técnica. Eu vi você falando aí, eu improvisei um parabéns. O povo não gosta dos improvisos muito lá, não. Eles gostam do trem da música ali no papel, aquilo ali, tem que saber ler a partitura, é a coisa exata, né? Eu acho que o que me prejudicou foi exatamente isso. Eu começava a ler os negócios, eu começava a inventar uma coisa aqui, outra ali e tal. Aí o cara, não é isso não. Você está certo, porque inclusive eu aprendi a tocar acordeon, eu tinha 6 anos de idade, aprendi sozinha. Que legal. Puxava aquilo, é lógico que tinha influência dos sanfoneiros ali daquela região. Sim. Inclusive, meu avô tocava um pouquinho, meu tio. Aí eu puxava de um lado o fole do outro e depois consegui juntar. Não tive professor. Isso também me atrapalhou para leituras. Porque às vezes eu começava a solfejar, daqui a pouco eu estava lá. Tinha nada a ver com o que estava escrito. Aproveitar e mandar um grande abraço para minha mãe também, que é acordeonista também. Ela toca piano e toca acordeon, maravilha. Que interessante. E hoje, Marista, ela está num grupo de terceira idade lá em Porteirinha, que é a idade, melhor idade, alguma coisa assim, e é a sanfoneira, a acordeonista do grupo todo, a galera toda tocando, super bacana o trabalho dela lá em Porteirinha. Pois é, aqui em Montes Claros eu tive algumas incursões como acordeonista. Eu tocava no Sesc, já toquei no Prontamente, nas festas juninas, porque minhas irmãs mesmo conseguiam alguma coisa, alguma família, vai tocar aqui, Maristela. Isso não tem nada a ver com conservatório, porque eu não estudei acordeon no conservatório. Depois você tem que ficar dentro do enquadramento. A minha acordeon é aquela acordeon que eu aprendi em Urucuia, onde eu toquei muito em São Francisco, aqui, mas eu não estudei acordeon. Toco de ouvido. E essa questão de
tocar de ouvido, me ajudou no piano. Eu ouvia a música e já saía tocando. Mas eu ia com qualquer dedo e tal. Então, depois eu tive que ter muito cuidado, porque em Portugal eu estudei piano, mas assim, pensando muito na técnica, fui bastante consciente, uma professora também bastante exigente, que entendeu o meu lado, e eu então fui tocar aquilo ali pensando nas notas e pensando na técnica, no dedilhado, deixando o ouvido de lado. Não é fácil. No conservatório, logicamente, que você começou a ter, né, ainda jovem, o contato com essa música clássica, essa música erudita, que, de repente, é onde você teve bastante identificação como intérprete. Né? Como é que foi esse contato? Aos 13 anos, eu comecei a fazer o piano e o canto. E segui o piano e o canto. Minha primeira professora foi Maria Inês Maciello, já faleceu. E Regina Coelho, que foi a minha primeira professora de canto. Regina é maravilhosa. Fui com ela até o fim, formei com ela. E depois eu me casei muito nova. Após ter me casado, ficou difícil para eu continuar o estudo do piano, porque na época eu não tinha o instrumento. E é muita dedicação, né? Muita dedicação. Sem o instrumento, e ainda com filhos e tal, ficou difícil. E aí eu cantava, porque eu cantava de manhã até à noite, cantava o dia inteiro, estudava as minhas provas, eu sempre fazia de cor, fazia questão, era uma dedicação extrema mesmo Maristela, ao canto. E aquela coisa, você até comentou aqui um pouco antes em off, assim, claro, essa coisa está melhorando muito, a gente está evoluindo muito, mas naquela época a mulher casada, ela parece que o marido tinha um certo ciúme, uma coisa assim de falar, não, você não pode se destacar, você não pode ser uma pessoa que todas as pessoas estão vendo e tudo. E você teve problema com isso no seu primeiro casamento, né? Desse ciúme, né? Exatamente, eu também passei por essa questão, não só a esposa, não só o marido, como também a família, porque a família acha, você tem que dedicar e tal. E eu fui avançando. E à medida que eu fui avançando, a situação, né, da relação do casal foi deteriorando. Até que chegou ao fim. Parece que você cantou uma ópera de madrugada que ele não deixou você entrar, você chegou de noite, tem uma história assim, não? Tem uma história dessa. Que essa história é boa, ela contou aqui em off, aqui, mas ela vai contar pra gente aqui. Gente, é porque eu fui cantar, eu saí pra cantar, acho que num casamento, qualquer coisa assim. E a gente sempre chega um pouco mais tarde. Sim. E eu estava sem a chave, então quando eu cheguei, eu bati a campainha e ninguém atendia. Nada. Ele estava acordado, mas ele estava chateado, na bronca. Aí eu comecei a cantar. Comecei a cantar sobre a Moça, acordou a vizinhança e ele acordou. Você tá doida? Eu falei, eu tô doida pra entrar. Tô querendo ir ao banheiro, tô querendo tomar água. Mas pelo menos você usou sua arma ali, né? Seu artifício, que é a voz, né? Pois é, porque a campainha não adiantou. Quando eu comecei a cantar, ficou parecendo algo assim, bem... mas é muito bom quando a gente vê assim, né? A mulher, ela conseguindo esse destaque, essa coisa desse posicionamento, de enfrentar essas coisas. A gente precisa tanto disso, né? E outra coisa, André, eu estudei o tempo todo no Rio de Janeiro, eu tinha meus filhos pequenos. Meus filhos é igual uma escadinha, né? 4, 5, 6, 7 anos. Pois e a gente aí se ausentar e ainda cuidar dos filhos de longe, não é brincadeira. Mãe desmazelada, não. Eu não fui uma mãe desmazelada, fui uma mãe muito zelosa, carinhosa. Você tem quantos filhos? São 4 filhos. 4 filhos? Inclusive eu sou uma das poucas mães no mundo, graças a Deus, que os filhos não têm trauma de infância. Olha só. Eles falaram isso comigo agora, no dia do meu aniversário, que foi 28, falou, não, a nossa infância foi a melhor possível. Porque mamãe não batia, ela criava no diálogo, muito passeio, muita brincadeira. Eles faziam teatro, pinturas. Tinha uma parede só para pintar de giz. Tinha o dia de brincar com barro na rua, banhos de mangueira, banhos na piscina. Não tinha celular, né, Maristela? Não tinha celular. Celular hoje em dia pegou para tudo. Aqui, a gente estava falando da sua trajetória. Então, você entra no conservatório e você já comentou até dessa questão, dessa experiência sua fora, no Rio e em Portugal. Como é que foi essa continuidade dessa sequência de estudos? Você no conservatório, depois você teve essa oportunidade de estudar no Rio de Janeiro, e depois fora, conta isso aí pra gente. Depois eu também me ingressei no curso de Educação Artística, aqui no conservatório. E já em 81, aí eu comecei a fazer o curso de graduação no Rio de Janeiro. Que legal. 83, aliás. E fiz
a graduação e depois eu fiz a licenciatura. E no início dos anos 90 eu fiz a pós-graduação na Faculdade Marcelo Tupinambá, em São Paulo. Tudo em canto? Tudo em canto. Na época era assim, educação artística com a área de concentração em música. Sim. Tudo assim, sabe? Na época era dessa forma, não tinha as coisas separadas. A educação artística era importantíssima. Claro. Na época que era o nome era o que nominava os cursos e que tinha o valor legal para o documento para você trabalhar, dar aulas. Maravilha. E tudo. E concomitantemente, eu fazia os meus recitais. Fiz recital em Bocaiúva, fiz recital em Januária, fiz recital em Belo Horizonte, lá no Iquibel. Acompanhado por uma orquestrazinha assim? Não, era sempre o piano. No Iquibel, né? Eu fui acompanhada pela pianista Thalita. Sim. Ora era a professora Júnia, que já faleceu. Clarice Sarmento também me acompanhou em Januária. Então, sempre tinha as pianistas que me acompanhavam. Ou, às vezes, já tinha a pianista do lugar. Mas era mais difícil. Sempre a gente ia, né? Em São Francisco. Eu fui para lá também com outra pianista, fazendo recitais lá. Inclusive na escolinha do Bom Menino, lá onde eu estudei quando era criança. Uma emoção diferente, né? Voltar a São Francisco, voltar na escolinha do Bom Menino, que eu entrei com 3, 4 anos de idade. Foi muito gostoso. Que bom. Sabe? E aí eu também dei aula no Colégio Abigail Renault. E ali eu tive uma experiência. Teve o meu primeiro coral. Eu montei, o que eu criei foi no Abigail Renault. E dei aula ali muitos anos. Às vezes eu parava, depois retornava e retomava aquele coral. E foi muito bom para o meu crescimento, para a minha segurança. Claro. Entendeu? Eu me lembro desse colégio, Abigail Renault. Lá no São José. Depois ele foi, acho que João 23, assim. Aí eu já não sei mais. Não, Paulo... Não, era o nome de um... Eu esqueci. Se eu lembrar, eu volto e repito. E como é que a gente está indo e voltando. Mas aqui é assim mesmo. Aqui não tem problema. Vai e volta. É um bate-papo, né? Muito e essa experiência sua fora do país? Quando que você foi? Você chegou aí com esse negócio de banzé, essas viagens ou não? Não, eu cantei no banzé. O banzé foi muito importante. Quando eu cantei no banzé, foi em 87, 88. E foi muito importante para a realização da primeira ópera aqui em Montes Claros, que foi em 1988. Foi assim, o banzé foi apresentar no mês de agosto, nas festas de agosto, e eu fui cantar junto, sabe? Então, depois da minha parte, que eu ensaiei a minha parte, eu saí andando pelos corredores do Palácio das Artes. Encontrei um pessoal lá e contei a história. Eu falei, eu sou de Montes Claros, nós estamos fazendo uma ópera assim, assim, assim. É uma doidura, mas nós estamos precisando de ajuda de vocês. E cheguei até o nome do Raul Belém Machado, que era o bambambam da ópera, de cenário e tudo mais. E ele ficou interessado com aquilo. Ele falou, gente, mas que bacana uma ópera numa cidade. O que tem lá? E eu fui contando, tinha um conservatório e tal. Ele me apresentou para o Francisco Mairink. E o Raul Belém Machado já faleceu. O Francisco Mairink, até hoje, ele é orientador máximo da ópera aqui em Montes Claros. Então, todas as óperas que fazemos aqui, a gente convida. Quando não convida, a gente fica no telefone com ele o tempo todo. Porque ele, como ele é chamado no Brasil inteiro, às vezes ele não pode vir aqui. Então, foi assim. Agora, o que aconteceu? Na época, a Lígia Braga era diretora. Eu falei com ela, eu falei, Lígia, relatei. Falei, agora precisa de você fazer um ofício solicitando ajuda ao Palácio das Artes, solicitar figurino, solicitou objeto de cena. E também foi uma equipe, foi o Francisco Marinho, a esposa dele, Cristina Marinho, e o próprio Raul Belém Machado. Olha só. Ficaram aqui uns 3 dias. Mas como você movimentou esse trem, Maristela? Olha, foi. Nossa. Olha, eu tenho esse orgulho, viu? Inclusive, eu tenho orgulho de ter tido essa ideia. Isso ocorreu em janeiro. E olha, eu comentei com você, desculpa estar te interrompendo, eu participei disso, porque eu estudava no conservatório em 1988 e quando estavam começando os ensaios da Madame Butterfly, eu tive a honra de também cantar num coral que você dirigiu, que é o coral Lourenço Fernandes, que a gente apresentou lá na Escola Técnica. Na Escola Técnica. Foi Encontro de Corais, que foi realizado em 1987. Isso, 87. Eu era uma daqueles carinha que estava lá cantando ali atrás e tudo. E eu me lembro dessa movimentação da ópera Madame Butterfly, que foi realmente uma coisa assim que movimentou todo mundo, que era tão difícil, né? Uma coisa tão grandiosa, a gente não imaginava que isso podia acontecer. E você conseguiu movimentar desse jeito, que bacana. Foi assim, no mês de janeiro que eu tive essa ideia, porque nós fizemos
fizemos tipo uma cortina lírica no final de 87. Cada um ia lá, cantava uma área de ópera, outro ia, cantava a área de outra ópera. E eu falei, gente, nós estudamos no Rio de Janeiro 4 anos, 5 anos, e não vamos mostrar nada para Montes Claros, porque tudo que a gente fazia ficava dentro do conservatório. Aí eu liguei para Patrícia Pérez, na época, que ela foi minha colega de canto. Eu falei, Patrícia, vamos fazer uma ópera? E é a ópera tal, e você vai fazer o personagem tal, que era da Suzuki, que a Suzuki era a ama da Butterfly, e eu seria a Butterfly, né? Japonesa, né? É uma ópera japonesa, com inspiração japonesa de Giacomo Puccini, que é italiano. O Puccini, ele fez ópera de vários países. Mas vocês não Se tiver cantaram, tempo... vocês não cantaram em japonês, não? Porque senão era... Aí ia ser difícil, né? Nós cantamos em italiano. Foi muito, muito bacana. Depois eu conversei com a Regina Coelho. Falei, Regina, nós tivemos tal ideia. Ah, não, eu quero ser a Suzuki e tal. Aí eu falei, Patrícia, vamos fazer o seguinte, Regina quer ser a Suzuki, então ela vai ser a Suzuki, depois na outra ópera lá na frente você faz o outro papel. Ela concordou, aí você fica na coordenação. Concordou na hora e ficamos nós 3 movimentando e ensaiando, e Patrícia na produção, buscando cenário, Regina, além da parte dela que ela ensaiava, também ensaiava coro feminino, coro masculino. Eu também ensaiava, os solistas. É uma dedicação violenta, gente, né, velho? Não é brincadeira, ensaios. São ensaios, mas ensaios a gente vê a coisa acontecendo, mas atrás ali da cena... Ainda mais para preparar alunos que não lêem música, tem que aprender de ouvido. Exatamente. Repete, muita repetição, muita, sabe, declamação da letra e tal. Mas foi, assim, um negócio maravilhoso e foi uma dedicação muito grande, porque Lígia, ela também foi cantora. Sim. E ela, então, se debruçou. Então, ela deixou uma equipe para conseguir patrocínio. Então, assim, foi um esforço muito grande. Quantas pessoas, Maristela, envolvidas num projeto desse? Eram muitas, né? Na época, além dos cantores, as pessoas, era mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Imagina coordenar isso de gente? Você tá doido? E como todo mundo ali no Centro Cultural? Que a estreia foi lá ou não? Não, mas assim, no palco não era todo mundo, porque tinha as pessoas que estavam por trás, né? Nos bastidores, né? Nos bastidores. Então, foi a ópera que a gente teve mais bastidores, foi essa primeira. Depois a gente tinha menos gente, até chegar... E vocês, a estreia foi no Centro Cultural? Vocês fizeram lá? Não, a estreia foi na Escola Técnica. Na Escola Técnica. Nós fizemos 2 dias na Escola Técnica. E tem a gravação, viu? Olha só. Nós fizemos a gravação. Agora, é interessante, eu sempre falo isso com meus convidados aqui, e a gente precisa bater nessa tecla. Inclusive, eu trouxe aqui o vice-prefeito, trouxe o secretário de comunicação e as pessoas da administração, mas isso não é um problema dessa administração, são de várias. É que é realmente a falta de um espaço que a gente tem para grandes espetáculos como esse, né? Assim... provavelmente, logicamente você vai me contar aí depois, existiram outras óperas produzidas aqui e tudo mais e tudo, mas sempre com essa dificuldade de apresentação, de ter que improvisar em algum lugar, ter que usar um auditório para fazer uma coisa dessa. E Montes Claros, ela é tão viva culturalmente, gente, tem tanta gente produzindo. A história da Maristela, que é a prova viva disso. Nós precisávamos de um teatro em condições de produções, não só daqui, mas para receber outras coisas de fora. Você sente essa necessidade também, né? Claro, todo mundo. Isso é voz geral há muitos anos. Há muitos anos. Sabe que a gente pleiteia um espaço adequado, e não só o espaço. A gente pleiteia também políticas públicas, no sentido de investir. Por exemplo, nós poderíamos ter um coral municipal. Pois é. Por que não ter um coral municipal? Exatamente. Numa cidade onde temos esse conservatório maravilhoso, onde temos o curso de artes na Unimontes, e as nós coisas não são temos feitas um coral municipal. Com tanta excelência, porque é tão bacana, assim, quando a galera se propõe a fazer, faz com tanta qualidade, né? Isso. A orquestra sinfônica, os corais, a ópera. E, André, e até hoje a gente trabalha com voluntários. As pessoas são voluntárias. Quer dizer, já era tempo, com um conservatório com mais de 50 anos, de termos aqui um coral profissional, com as pessoas recebendo para aquilo. Sabe? Pelo menos se fosse algo simbólico, porque também a gente não precisa de estar ensaiando todos os dias, mas teria que ter uma... E aquele negócio, né? Você pega, por exemplo, você ensaia 3 meses
diariamente, numa dedicação assim extrema, absurda, para fazer 2 apresentações. Para fazer 3 apresentações. Ou seja, você não entra num circuito, você vai fazer 50 apresentações, porque aí de repente você compensa. Agora, talento para isso tem, capacidade, competência para isso tem. E a economia criativa, já trouxe empresários aqui, já trouxe outras pessoas, ela é uma economia tão rica e tão pulsante quanto qualquer outra, quanto a da padaria, quanto o agro, que muita gente fala, o agro, não sei o quê. A economia criativa ela é tão rica e gera tantos recursos quanto o agro ou qualquer coisa dessa. E é uma pena, porque os nossos recursos humanos aqui são fortíssimos, são robustos. Demais. E a gente não tem um espaço adequado, diferente de outras cidades grandes, como Uberlândia, tudo, que tem toda uma infraestrutura, mas não tem o material humano, eles sempre estão chamando gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, e nós temos aqui. Isso, o Guilherme esteve aqui e falou assim, não, mas Uberlândia tem um teatro maravilhoso, mas está fechado. Ipatinga tem um teatro maravilhoso, está fechado. Mas eles não têm o povo nosso aqui. Não tem a gente que está ali fazendo, que quer fazer esse conservatório, os movimentos, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que tem gente que está assistindo essa nossa entrevista agora, alguma garota que gosta de canto, que tem curiosidade, talvez tenha até talento em, eu quero ser cantora lírica, eu quero me espelhar nisso. E muitas vezes tem essa dificuldade. É verdade. Tem essa dificuldade de crescer, de avançar. Isso. Entendeu? Quer dizer, a música lírica, se alguém quiser fazer um sucesso, se alguém quiser ter uma profissão que não só professora, realmente tem que sair daqui. Tem que sair. Ir Belo Horizonte, São Paulo. A gente vai sempre estar batendo nessa tecla. Quem sabe uma hora sempre. A gente vai estar se encontrando na inauguração de algum teatro aí no futuro, que seria o grande sonho, e claro, você aí cantando e mostrando seu talento. Tomara, viu? Mas aqui, é uma emoção também uma estreia de uma ópera dessa, né? Porque tudo tem que dar certo, né, Maristela? Nossa, depois que está tudo pronto, porque o que acontece? Nós aqui, como nós não temos estruturas, a gente faz de tudo. Você ensaia o coro, ensaia os duetos, trios, sextetos, você tem que estar acompanhando tudo. Depois você tem que cuidar do figurino, você tem que cuidar da produção do cenário, a iluminação, a luz, tudo parte de uma pessoa só. Eu, por exemplo, eu parei de cantar em ópera a partir de 92. A última que eu cantei foi de 92. É mesmo? E não cantei mais, porque eu não dei conta. É porque é muita coisa, né? Em 92 nós fizemos aqui o Fantasma da Ópera, o musical. Fantasma da Ópera. Teve muito sucesso, porque o musical chamava atenção. Ele é famoso, e né? nós colocamos jogo de fumaça e tal. Foi uma inovação na época, né? Sim. E eu sei que nós fizemos 12 apresentações durante o ano. Que legal. Foi um boom na época. Para aqui, 12 apresentações. Aí na próxima ópera, em 94, eu já não tive coragem de cantar. Porque eu já estava me sentia cansada, e olha que bem mais nova. Então, em 94, nós fizemos a Viúva Alegre, eu não cantei. Então, eu fiquei só na organização. E a partir daí, eu nunca mais fiz um papel de ópera. E essas produções continuam? A galera do conservatório continua produzindo óperas, assim, mesmo que for de aprendizado mesmo? Porque eu mesmo não tenho muita notícia disso, né? Nós já tivemos a Cavalaria Rusticana, que foi feita pelo maestro, né? Na época ele era o maestro da banda, foi feita por ele. Completamente, toda. E depois eles fizeram o empresário. E depois ele saiu, né, da banda do batalhão e não fez mais. Então, depois disso, por enquanto, está ainda a ópera na minha mão. Mas e depois disso, nós fizemos o Cravo e a Rosa, que foi antes. A história foi o seguinte: na época eu estava ensaiando o Guarani. Aí eu fui procurada pelos autores. Me disseram, nós escrevemos essa ópera e tal. Aí, vamos pensar para o ano que vem. Eu falei, não. Como a ópera de vocês é em português e tudo, eu estou preparando o Guarani para ano que vem. Eu vou parar o Guarani e vou fazer a ópera de vocês. Para mim, é prioridade. É como se fosse um fruto. Se a gente conseguir, um compositor de Montes Claros, escrever uma ópera, significa que o que a gente plantou valeu. Está valendo a pena, então, né? nós vamos fazer. Me disseram, mas é pouco tempo. Falei, não, 3 meses. Era agosto, setembro, outubro. Falei, é suficiente. Ensaiamos 3 meses e tal, porque a ópera era toda em português, era mais fácil. Né? Era uma ópera de 1 hora e pouco, você entendeu? Um argumento interessantíssimo. Eu falei, vamos nela. Olha, parece que foi algo divino, porque ano próximo, 2020, pandemia acabou com tudo. Aí, é difícil, né, cara? E depois da pandemia a gente não fez a ópera ainda. A gente está retomando, né? As coisas, eu acho que vocês vão fazer. Eu acho que vocês vão fazer porque a gente precisa desse tipo de iniciativa, a gente precisa desse tipo de cultura. E assim, te perguntando, você
é uma cantora lírica. Quais são, o que você pode dar, por exemplo, de conselho para pessoas que estão começando a cantar, que quer entrar, vamos dizer, nessa vibe de cantora lírica? O que você pode falar para elas? O que uma cantora lírica precisa ter? Muita disciplina? Nossa, disciplina máxima, o estudo da técnica do canto, estudo de línguas, que é importantíssimo. Claro. Porque se a pessoa quiser seguir carreira, com certeza que ela vai ter alguma oportunidade fora do Brasil. Então é importante o estudo das línguas, sabe? Nós temos condição de preparar um cantor aqui para lançá-lo no mundo. Sim. Já temos, por exemplo, um cantor que está na Alemanha. O André Rabeiro está na Alemanha, fazendo o maior sucesso daqui. Olha estudou só. aqui, formou na Unimontes, estudou no conservatório, passou para a Unimontes. Olha só, lá. que bacana. Nós temos a Annelise, que faz parte hoje do coral da Fundação Cláudio Salgado. Olha Ela só, estudou no conservatório, estudou na Unimontes. São os então é um talentos, produto. né? E temos outros que agora, no momento, eu esqueci o nome. E temos os ícones daqui de Montes Claros, entre eles. Você, que é o nosso querido Roberto, que uma hora eu quero trazer ele aqui para contar a história dele também, que é um talento maravilhoso. Eu vi um outro menino que cantou com ele agora na orquestra lá na Catedral. O Anderson. Acho que é o Anderson. Canta Anderson um cabeludinho. É outro talento. Que tem um cabelo. Nossa, tem o fantástico. Anderson. O Daniel Marcelo também, que é uma voz maravilhosa. Né? A Cristiane, que também é uma cantora perfeita, que inclusive em termos de técnica. Simone Santana, que tem uma voz belíssima. É um celeiro, né, Maristela? Tem a Mel Calado. Nós temos uma equipe aqui maravilhosa. E quando a gente faz os concertos, por exemplo, eu sou a coordenadora do Grupo Lirais. Eu os convido, né? A Vera Tatiane também, que canta maravilhoso. Eu os convido para cantar. Mas, gente, é uma coisa dos deuses. É muito bacana. Inclusive, cantamos uma vez no Rio de Janeiro. Eu tinha lá um amigo, a Thaíde Beck, que falou: Maristela, aqui em Rio de Janeiro a gente não consegue fazer isso. Olha porque só. cada cantor, ele é um mundo. E você conseguiu juntar esses mundos todos. Esse trabalho seu é belíssimo. Não, mas realmente, gente, vale a pena você... E é interessantíssimo isso, Maristela, que como as pessoas elas são carentes desse tipo de cultura, desse tipo de atividade. Por exemplo, teve esse concerto da polícia que eu assisti agora recentemente, a praça completamente lotada. Qualquer tipo de iniciativa nesse sentido tem um apelo popular, porque as pessoas precisam escutar isso. Elas têm necessidade desse tipo de cultura. E você sente isso enquanto artista, né? Exatamente. Eu queria só voltar para você nesse sentido de juntar o pessoal dessa minha ideia, porque, olha, nós somos aqui... O número de cantores líricos já prontos não é muito grande, mas... Tem uma qualidade muito Tem uma qualidade muito boa. Mas se fosse cada um fazer um recital sozinho, acho que teria um recital por mês e ainda ia seguir o ano seguinte. E então... Porque Montes Claros ela gosta, Montes Claros aplaude, respeita, mas não tem muita esse hábito de e assistir o recital. Então nós teríamos vários recitais vazios. Criar um público, né? Vários recitais vazios. Quando a gente nós juntamos as forças em termos de música, né, conseguimos um máximo de qualidade, e cada um leva seu público, que é importante, porque nós ainda estamos formando plateia. Exatamente. Ainda estamos. Claro. E aí você tem esse projeto de juntar essa galera para fazer esse esquema? Tenho sim. Eu estou querendo encerrar a minha vida fazendo a Traviata. Então você vai demorar demais. Não, mas é para o ano que vem. Eu pretendo fazer a Traviata ano que vem. Que é para encerrar meu ciclo de ópera, porque é cansativo. É cansativo, é desgastante, né? É desgastante. Ou então a gente tem que mudar a forma de trabalhar. As coisas setorizadas. Cada um toma seu... Você comentou que você chegou a ir para Portugal também, fez apresentações lá. Como é que foram essas apresentações fora do país? Olha, em Portugal eu fiz concertos, cantei em igrejas, fiz recitais. E tive experiências também de reger coral lá, músicas brasileiras. Participei de ópera como cantora, que foi... uma maravilha, que a minha necessidade estética também vai, assim, também de ser dirigida. Foi muito bom participar com uma pessoa dirigindo à frente. Eu digo porque, assim... E lá também eu tive a oportunidade de fazer o curso de regência de coro e orquestra. Eu regia coro e regia a orquestra, que era do próprio Conservatório Superior de Gaia. E, concomitantemente, fiz o mestrado superior de Ciências Musicais na Universidade de Coimbra. Exatamente, porque se trata da Europa, que é uma outra cultura que tem toda essa tradição
clássica, né? Lírica dos grandes. Por exemplo, a gente já está chegando até na reta final do nosso podcast, o negócio vai tão rápido. Porque Portugal, por mais que lá não seja o melhor centro musical da Europa, mas lá está muito além daqui do Brasil. Sim, pois é. Todo mundo, cada pessoa fala no mínimo 2 línguas. Tá? Eu passei um pedacinho bom lá para poder me nivelar. Hoje, quais são os principais nomes da música lírica mundial? A gente lembra do Pavarotti. Pavarotti morreu, não? Faleceu, né? Morreu. Pavarotti, André Bocelli. Pavarotti, André Bocelli. Esses são os homens que, inclusive, até para a galera... José Carreiras. Didático aqui para a galera do Bico da Águia. As vozes masculinas, o barítono, o tenor e o baixo. E da mulher, o contralto, soprano e meio soprano. Tá vendo? Minhas aulas do conservatório. Foram boas. Eu não esqueci ainda. Então, esses são os homens que se destacam. E voz feminina, você falou da Maria Callas, que é uma... da Maria Callas, Montserrat Caballé, que são as pessoas que são conhecidas aqui. Aqui no Brasil tem a Maria Lúcia Godoy, o Amin Feres, que foi um grande baixo, inclusive considerado um dos grandes baixos do mundo, e ele cantava aqui no Palácio das Artes. Que bacana, hein? Então a gente temos vários nomes aqui agora no momento, entendeu? Mas realmente as referências são essas, por causa daquela... do Cara Callas, né? Que os 3 tenores que cantaram ali, que fez aquele sucesso. Aquilo ali nos ajudou muito. Popularizou, né? Quando colocou os 3 ali. Nos ajudou muito, porque aquilo foi no mundo inteiro. Foi muito importante. E é interessante, Maristela, assim, como a ópera que você está falando, ela traz uma história, né? Que você entra como se você estivesse num teatro mesmo, para você acompanhar a história. E eu comentei de você sobre a Carmen de Bizet, que é uma ópera espanhola, né? Vocês já chegaram a fazer ela aqui, não, né? Já fizeram? Inclusive, foi a única que a gente conseguiu um apoio financeiro lá do Ministério da Cultura. Pois é, inclusive agora está voltando os nossos projetos aí. É um momento bom, hein, Maristela, da gente conseguir aí, Lei Paulo Gustavo, para estar fazendo produções, porque realmente a gente precisa, né? Agora, eu queria falar um pouco sobre corais, porque o coral, para mim, é uma grande paixão. Eu criei vários corais aqui em Montes Claros, nas cidades do norte de Minas, em Francisco Sá, Coração de Jesus, Vaza da Palma. O coral universitário também eu criei aqui. E o grupo do Betsy, que também foi uma criação minha, para cantar especialmente as óperas. O grupo também canta músicas de coral, mas faz as óperas. E agora, de 2007 para cá, eu criei o Grupo Lirais, que é o Betsy, é um grupo do conservatório. E o Lirais eu criei na época, ele particular. Aí fiz várias coisas, gravei CD, teve muitas óperas. Lirais. Grupo Lirais, que chama Líricos das Gerais. E tem algum Cantores Líricos das Gerais. Que chique. E atualmente o Lirais, ele está ligado a um projeto 100, que é o projeto de extensão de música da Unimontes. Que bom. Nós estamos ligados nele. Tem como a gente acessar, ver isso? Tem no YouTube, alguma coisa nesse sentido? Não tem, porque eu sou muito lerda. Mas precisa. A minha é culpa minha mesmo. É eu que sou lerda mesmo nesse ponto. Porque as pessoas ainda estou naquela outra era... Eu tenho que achar alguém, é lógico que eu preciso de achar alguém que entenda para estar fazendo essa inserção. Porque agora mesmo eu estou com um projeto, outras igrejas de Minas, que é para a gente cantar naquelas igrejas onde não teve o grande fomento, como São João del Rei, Ouro Preto. Então nós cantamos aqui, Matias Cardoso, eu pretendo ir, cantamos numa igreja em Curimataí, tem toda uma história de colonização lá. Cantamos em Itacambira, que também tem uma história. E tem a igreja de Bom Despacho, Matias Cardoso, que a gente pretende ir também. E quando fui em Itacambira, lá tem aquelas serras, nós subimos e cantamos ali. Nossa, tivemos uma experiência. Gravei. Tá eu vou mandar para você. Mas eu preciso de criar mesmo um canal no YouTube. Porque hoje em dia é tudo tão digital que as pessoas, para ter acesso a toda essa história, né? Se você tem um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Pois para você ver facilita, como é que eu estou atrasada. Né? Não, mas eu também sou meio assim também. É difícil. Mas que bacana, Maristela. História assim maravilhosa. Você realmente é uma pessoa que está na nossa história de arte aqui, na nossa história cultural aqui em Montes Claros, contribuindo assim com esse segmento
que as pessoas não têm muito, não é muito comum as pessoas, né? As pessoas se sentem meio distantes, falando, nossa, é lírico, é clássico, eu tô meio distante. Não, mas as pessoas precisam aproximar disso, inclusive, né? eu também canto popular, eu gravei um CD, Maristela Cardoso in Concert, que tem uma parte que é a lírica, que na época eu fazia sucesso, na época, concerto para uma voz e tal. Sim. E tem uma outra popular, onde eu gravei compositores de Montes Claros. Que legal. Só compositores de Montes Claros, de Minas Gerais. Olha, bacana, é um disco seu, só. Na época era disco mesmo. Quando eu gravei era para ser disco. Era. Depois, quando eu consegui fazer, né? virou CD. Bacana demais. Maristela, nós estamos chegando na reta final do nosso podcast, mas antes de encerrar com você, eu preciso dar um recado para você. Primeiro, falar que o nosso podcast no Bico da Águia, ele é veiculado pela Busque TV. A Busque TV é um novo projeto de televisão na internet para você. Tem vários conteúdos, não só o meu podcast, mas tem o podcast da Maíra, tem outros conteúdos aqui que são produzidos, Momento Esportivo, são produzidos aqui na Busque TV. E você pode acessar através do YouTube a Busque TV e acompanhar essa programação que está muito bacana, sempre trazendo aí convidados relevantes aqui da região para falar um pouquinho da sua história. Então é muito bacana o projeto da Busque TV. E claro, o nosso patrocinador master, que é a Personal Jingle, que é comunicação através da música. Porque não tem nada melhor, eu estou aqui com uma grande musicista na minha frente, não tem nada melhor para você comunicar do que música, né? Claro. Então, você comunicar cantando é a melhor coisa que tem. Então, o jingle, que é essa música, que é a comunicação das empresas, ela, né, nós temos aqui muitos jingles no mercado publicitário em Montes Claros. Já gravou jingles? Já gravei. Que jingle que você gravou? Eu gravei um, foi do Tempero Palatar. Foi com a Antonieta. Antonieta teve aqui. A Antonieta é uma pioneira dos jingles, né? Mas é isso, a Personal Jingle, você pode entrar no site, você que está precisando de um jingle para sua empresa, e com certeza comunicar através da música é uma grande pedida, e o nome é Personal Jingle. Maristela Cardoso, mas que bacana esse papo, muito obrigado por sua presença, e deixa aí suas considerações finais nesse podcast aí, e com certeza o seu recado aí para essa nossa audiência, que eu tenho certeza que adorou essa entrevista. Nossa, adorei, te agradecer imensamente, é uma oportunidade boa, é muito gostoso a gente falar da nossa história, falar da nossa verdade, da nossa vida, porque para mim isso é uma história de vida mesmo, ela ficou toda em torno da música, sabe? E eu adoro também essa sua veia de estar fazendo isso, levando isso para o público, que é importante, que tem muitos detalhes. Às vezes até a gente mesmo esquece. Você foi falando e foi arrancando coisas aí. É interessantíssimo. O podcast, ele traz exatamente isso. Conta a história das pessoas que muita gente não conhece. Por exemplo, a galera encontra a Maristela, mas não sabe esse tanto de coisa que ela fez. E todas as pessoas que eu trago aqui trazem um universo de novidades pra gente. E é isso, a gente tem essas histórias, né, Maristela? Sim, com toda certeza. É isso. Acho bacana. Você tá de parabéns, tá? Obrigado, querida. Eu agradeço imensamente quero uma hora poder cantar com você junto em algum momento. Com certeza. Fazer um feat. Hoje em dia chama feat esse negócio, né? Vamos cantar, porque olha, eu já cantei, eu canto seresta, eu canto música popular. Bacana. É lógico que a gente tem que tudo adequar o que dá certo com a sua voz, que isso é importante. Claro. É muito importante. Bom demais, mas eu estou muito feliz. Felizes estamos todos nós com a querida Maristela Cardoso. E hoje, agora, estamos encerrando mais um podcast no Bico da Águia. Hoje foi muito legal, tenho certeza que você gostou muito dessa entrevista. Mas na semana que vem tem mais uma super entrevista só para você, ó. Um super beijo, até lá.